Certo? Vamos então para a prática? Aí a gente vai produzir um texto, né? Nós precisamos de um tema, quem vai fazer, tempo que a gente precisa, qual é o público, e um nome. Que o nome, eu gosto de sempre sugerir um nome anterior para servir como inspiração, né? Que pode ser que no final se mude o nome, né? Mas eu gosto porque para mim o nome ele vai trazer um despertar de alguma coisa, como eu falei, um interesse em querer saber do que se trata, né? Então vamos fazer um exercício. Me surpreenda, produção. Um tema. Viagem à Lua? Viagem à Lua. Viagem. Assim? Ou é vagem? Não, viagem à Lua. Isso? Isso. Tá. Quem vai fazer? Digamos que eu tenho 4 atores. Tempo. Uns 20 minutos? 20 minutos? 20 minutos. Qual é o público? Criança até a quinta série. Tá. Até o 5º ano. Até o 5º ano. Certo. Produção. Vocês estão entendendo que quando eu falo a produção, é ou o cliente ou a professora com a proposta de tema, né? Ou a escola que está com um projeto sobre um tema, né? Mas basicamente é essa etapa para tudo. Eu só queria saber se a viagem à Lua é científico ou é um plano de fundo para um lúdico. Acho que é lúdico. Lúdico? É lúdico, então. Ou seja, não vamos questionar se o homem foi para a Lua, não foi, como é que foi, se foi, que dia foi, quando voltou, né? É sobre viagem à Lua. Escrevam um texto de teatro, Viagem à Lua. O que a gente poderia usar de temática transversal? Que seria moral da história. Sobre o que a gente quer falar. Qual é a mensagem que a gente quer transmitir para o público? Força de vontade te ajuda a realizar sonhos? Realização de sonhos. Lúdico, sim. Né? Então é mais ou menos aquela ideia que a gente falou do Titanic. O navio vai afundar, mas não é sobre a história do navio em si, né? Nome. Realização de sonhos, viagem à Lua, crianças. Realização de sonhos, viagem, crianças. Depois daquela. Eu gosto muito de usar quem, quando, daquela, né? Daquela viagem. Tá certo, produção? Depois daquela viagem.
Vocês já ficaram a fim de ver essa peça, né? Depois daquela viagem. O que será que... Esse, na verdade, é um título que existe até livros com esse título, né? Mas para modo de exercício a gente pode usar, não tem problema nenhum. Falar sobre realização de sonhos. Usando o lúdico. Então eles podem ir para a Lua ou não, certo? Mas o embasamento, o plano de fundo é uma viagem para a Lua. Eles podem ir para a Lua usando outra coisa que não um foguete também. Sim, eles podem sonhar, né? Então, assim, depois daquela viagem, isso não parece uma frase inacabada? Depois daquela viagem? Depois daquela viagem aconteceu tal coisa. Depois daquela viagem, eu tive força para realizar meus sonhos. Então, esse texto vai nos trazer uma história, né, de uma determinada viagem que depois que eu entendi o sentido dela, eu tive forças para realizar sonhos. 20 minutos são quantas páginas? 4 páginas escritas, né? Criança, até o 5º ano, é importante ter elemento de cores. Então a gente sabe que o cenário tem que ter elemento de cores. Que músicas, que a gente chama de chiclé, né? Música com refrão fácil, para que eles possam bater palma e repetir, né? É uma técnica também muito legal para usar nessa idade. Figurinos coloridos, né? Então, vamos pensar assim. Um dia, estava rolando um ensaio de teatro, ou estava rolando uma aula de yoga, ou um ensaio de uma banda, ou o que aqueles 4 estavam fazendo ali? Aqueles 4 estavam ali, cena número 1, apresentação do elenco. Quem é quem ali? Logo no começo, é bom a gente já transmitir para o público: um é mais malandro, um é mais lento para entender, o outro é mais nervoso, o outro não fala nada e pensa mais. Então, na primeira cena, a gente vai elaborar um contexto para trazer para o público quem é quem. O João tem esse perfil, a Maria tem esse perfil. Então a gente, cena número 1, estão todos juntos fazendo alguma ação. Tem aqueles exercícios clássicos de teatro. Finjam que estão numa parada de ônibus esperando o ônibus. E cada um espera de um jeito. Seria mais ou menos isso, né? Quem eu sou, o que eu estou fazendo ali. Aí vocês vão pegar, se você sabe quem são esses 4, você sabe que tem aquele que é piadista e que gosta de falar em público, né? Então esse aí eu já vou trazer ele para ser mais falante na cena. Então ele já vai ser o cara irreverente, o cara que vai fazer uma costura, né? O cara que vai causar algum conflito. Aí nós tivemos a apresentação do elenco. Aí logo depois da apresentação do elenco, a gente precisa ter... Eu tô falando uma peça de 20 minutos, né, gente? Apresentou o elenco, entendemos o que cada um está fazendo ali. Agora a gente vai para um conflito, primeiro conflito, né? A gente tem o objetivo de mostrar a força da realização dos sonhos e o tema é viagem à Lua. Então o João, ele não tem limites. Ele acredita que com... Qual objeto, produção?
Não, essa é com o autor, não é com o cliente. Ele acredita que com sua prancha de surf ele vai viajar até a Lua. Obviamente que os outros 3 não levam em consideração, tiram ele para maluco, né? Não, a minha prancha eu vou numa duna, vou olhar para a Lua quando ela estiver bem grande no horizonte, ali em cima do mar, eu vou me jogar e eu vou chegar lá. E aí nós temos o negativo, aquele que vai dizer não viaja, vai ter o outro que nem quer saber e já saiu de cena, e tem o terceiro que tá, eu quero pagar para ver. E aí se dá o conflito. Só que na verdade, o João, ele gosta da Maria. E ele não sabia como impressionar a Maria e como fazer ela dar um passeio com ele. E aí ele instiga tanto que a Maria tá, então vamos ver qual é que é dessa viagem até a Lua com a sua prancha de surf. Enfim, aí cada um vai viajando em como chega lá. Aí, isso aqui é o conflito, o subtexto, um romance, e o clímax. Precisamos de um clímax, que é o lugar para onde a peça toda parece que vai, só que ali é só o início do desenrolar de tudo. O clímax poderia ser o quê? Eles chegando na praia e ele contando até 3, é 1, olha onde está a Lua, é 2, é 3, e eu vou. E a Maria, nossa, ele tá tão consciente que vai, mas eu não quero ficar sem ele. Não vai, fica aqui. Não precisa ir para a Lua, eu tô aqui. E naquele momento, João percebe que Maria também tem um sentimento por ele. E aí eles percebem que um é o sonho do outro e que precisou uma viagem para a Lua para que eles tivessem a força de vontade de realizar seu sonho de se declararem um para o outro. Aí no final, isso precisa ficar evidente para o público. Então, da apresentação para o final, precisa aparecer esses 4 atores de novo, dizendo, olha, se não fosse essa tua vontade essa tua viagem de querer ir para a Lua com a tua prancha, tu jamais saberia que a Maria gostava de ti. Se não fosse a viagem dele, eu jamais teria coragem de me declarar para ele. Então, a gente precisa ter coragem e, às vezes, a coragem se esconde nos lugares que a gente menos espera. E aí termina com uma música, pode terminar com alguma coisa nesse sentido. Isso tudo agora é ao vivo, né? No momento da gravação, sem ensaio, sem nada, né? Tô de prova. A produção tá de prova, que surgiu neste momento. Obviamente, o que eu faria? Primeiro, eu preciso conhecer esses 4 atores, então a gente faz uma oficina, um bate-papo, né? O que eles acreditam ser força de vontade para realizar sonhos, porque isso vai dando ideias, para ele força de vontade é comer uma pizza, né? Quando eu como uma pizza eu fico com vontade, então daqui a pouco pode ter, no meio disso pode vir uma pizza, né? Então a gente tentar buscar recursos com o elenco, ver o que eles nos oferecem e a gente vai anotando para brilhantar. E aí essas trocas de cenas podem vir com música,
né? Podem vir com uma cena entre a Maria e a Joana, digamos que sejam 2 meninas e 2 meninos, falando: nossa, tu viu como ele é louco? Ele quer voar numa prancha. Ah, eu vou lá ver. Ah, eu não vou perder meu tempo, tá frio, é inverno, né? Então, será que elas vão? Será que elas não vão? Será que elas vão? Quando vê ele tá sozinho com a prancha e aparece a Maria, eu só vim ver se tu realmente era louco a esse ponto, né? Então, a gente buscar recursos conversando com o elenco, fazendo um mini laboratório oficina, né? A gente pode pesquisar filmes que falam de viagens para a Lua, né? Músicas que falam de viagens para a Lua. Pode viajar para a Lua. A gente pode ir para a Lua também. Para se abastecer de recursos, né? Não que a gente vá, como o objetivo não era uma viagem para a Lua, mas aquilo que ela significa, o lúdico, a viagem de viajar para a Lua, né? Então a gente vai buscando recursos desta forma. Música sobre viagem para a Lua. Ouve a música. Ah, aqui tem um detalhe. Filme sobre viagem para a Lua, né? Eu comentei sobre o momento de se instrumentalizar lendo, né? Filmes é atualmente um dos maiores recursos que eu uso, né? Às vezes eu chego a assistir 3, 4, 5, por exemplo, se fosse Viagem para a Lua, eu ia assistir desde os científicos aos românticos, Armagedon, não sei o que lá, para buscar um enredo onde a gente possa usar isso na nossa produção textual. E até alguma referência na própria cena, né? Referência de cena. Então, tema, a gente escolheu Viagem para a Lua. Tema, quem vai fazer? Ah, tá, mas eu tenho 10 atores, beleza? A dinâmica já é outra. Será que os 10 vão se apresentar logo de cara? Ou daqui a pouco um é a prancha, o outro é a duna, que só vão aparecer quando ele for tentar, né? Será que eu preciso apresentar 10? Eu preciso apresentar os 4? Ou eu apresento só o João, que era... Eu quero ir para a Lua, porque meus amigos não me dão a mínima e tal, eu quero fugir, né? O que será que está acontecendo para ele querer ir para a Lua, né? O que ele está querendo provar para querer ir para a Lua? Então, quando a gente vê o material humano, a gente precisa ter esse olhar sobre o que está passando na cabeça deles. E até falar, ó, pessoal, a gente vai fazer uma peça sobre viagem para a Lua, só que a gente não vai viajar para a Lua. O que vocês sentem quando eu digo isso? Né? Daqui a pouco vem ferramentas. Obviamente vocês vão dizer assim, existe o chat GPT, que resolve todos esses meus problemas. Tudo bem, resolve, pode até escrever texto, né? Mas o objetivo desse curso é que seres humanos literalmente escrevam, tá? Então a gente busca a pesquisa natural, orgânica, né, para escrever. Até porque o chat GPT é só colocar ali, todo esse trabalheiro aí não precisava ter. O tempo, né? Então eu tenho um texto de 4 páginas, então eu preciso ter o início, apresentação, o conflito, o clímax, o final, em 4 páginas, em média. Não adianta eu querer fazer um texto de 1 página, achar que ele vai ter 20 minutos, e não adianta eu fazer um texto de 10 páginas, achar que ele vai ter 20 minutos, né? Então a média é aquilo ali, 4 páginas, 4 páginas e meia, né? Então eu preciso achar todo esse formato, essa dinâmica. As cenas, elas precisam ser mais rápidas, de se resolver mais rápido, para que se chegue nesse tempo, senão acaba sendo enrolado. E também essa dinâmica de saber o tempo que a gente quer
faz com que a gente risque cenas que seria uma enrolação, seria uma coisa que não ia levar para lugar nenhum. Acaba objetivando mais a obra e fazendo com que as pessoas se atraiam mais pelo que vai acontecer, o que vai acontecer, né? Público, né? Por que é importante saber para quem a gente vai... a gente vai apresentar para os nossos colegas. Tá, então não adianta ser muito colorido, porque a gente é do 9º ano, né? Não tem... usar objetos ou signos ou coisas dessa nossa galera do 9º ano. Não, é para criança, para a gente sempre estar ciente da linguagem e objetivo que a gente tem. E aí o nome foi bem legal, eu gostei muito desse nome, né? Porque ele traz uma curiosidade, que viagem é essa? O que aconteceu depois dessa viagem? Será que a gente fala Ele nem viaja, mas é depois daquela tentativa de viagem que ele descobriu que a Maria era apaixonada por ele. Só que isso pode ser relativo à viagem que ele tinha de querer viajar de prancha. Exatamente. Isso era uma viagem, então depois daquela viagem continua fazendo sentido. Sim, é muito amplo, né? Então, assim, quem vai assistir vai entender por que se chama Depois daquela Viagem. Mas cada um vai ter o seu entendimento sobre o depois daquela viagem. Então, o título, ele traz consigo uma importância gigantesca. A gente não pode... geralmente, a gente aprende que a gente escreve texto depois vê o título, né? Eu já ando o contrário. Eu posso até mudar o título depois de escrever o texto. Mas esse depois daquela viagem me inspirou, me deu vários insights da onde iria o meu texto, tá? Baseado no tema transversal e pedagógico que eu queria passar. Se era força de vontade e realização de sonhos. Então, a gente tem que ter essa ciência. E se é lúdico ou é científico, né? Se é arte pura ou a gente quer realmente passar uma matéria. Vamos falar de álgebra, né? Se a gente vai fazer um teatro sobre álgebra, que a gente quer que as pessoas aprendam o que é álgebra, né? Então, tem o lúdico, mas tem o foco científico, que a gente precisa ter a ciência, estudar, para não passar uma informação errada. Mas se é só lúdico, né? Buscando essa temática, que também, realização de sonhos, ela é uma temática em si, que é lúdica também, realizar sonhos, né? Que sonhos são esses, né? A gente desbrava a arte pura e simples, tá bom? Temática transversal, depois daquela viagem, é mais ou menos por aí a apresentação do elenco, conflito, né? Clímax, e aí depois se resolve aquilo ali e traz uma moral da história que pode ser falado, pois eu entendi que assim, ou vai uma música. Eu gosto muito de colocar músicas, né? Vamos dizer, o que diria essa música final? Nem todas as viagens são pro lado de fora. Às vezes a maior viagem é aquela que a gente viaja para dentro. E depois daquela viagem eu descobri que eu tinha um amor. Depois daquela viagem o amor foi... Taranã, né? Então pode ser, no final, ter uma música que dê uma resumida e dê a letra do que se tratava o texto, a moral da história, para que todo mundo saia com aquilo, né? Tipo, não vamos desistir dos sonhos, porque na verdade os sonhos, o caminho dos sonhos podem nos trazer outras coisas. A gente pode sonhar alto, né? A gente só não pode se cegar, né? Porque a caminhada até o grande sonho alto, até o topo, né? Tem várias pequenas subidas, vários pequenos topos até se chegar ao topo, que muitas vezes, chegando-se lá no topo, como diria Will Smith, às vezes o topo acaba sendo um vazio,
e a caminhada até o topo que é o verdadeiro sentido da vida. Então, no final, provavelmente, se esse texto fosse escrito por mim, eu traria isso como mensagem final. Entendido? Vamos pro próximo? Estamos chegando no final do curso. Tchum!